Estimados alunos, estimada comunidade do Momento de Transformação, a todos vocês que já fazem parte desta família, todos vocês que já estão inscritos, que têm seguido o nosso canal, que têm partilhado os nossos conteúdos, que têm deixado o vosso like, os vossos comentários, muito obrigado. Né? Há dias atrás, um internauta, um dos nossos alunos perguntou: o que tem naquele copo aí? Que parece que depois, quando você toma, um feeling aumenta, sei lá. Às vezes tem sumo, às vezes tem água, às vezes tem café, né? E não tem nada de especial aqui, ok? Não tem nada de especial, né? Agora, quanto ao copo, também depende do feeling. Hoje, quem escolheu esse copo, acho que foi Julinho. Disse que não devia ser um copo verde, não podia ser e tal. Então, aqui estamos, ok? Então, sejam bem-vindos ao último capítulo da série José. Né? Como dizem as pessoas entendidas sobre as coisas, o importante não é como as coisas começam, o importante é como as coisas terminam. Então, se você começou mal e terminou bem, altamente. Se você começou bem e terminou mal, alguma coisa está errada. Se você começou e não terminou, pior ainda. Se você nem sequer começou, nem vale a pena falarmos de ti. Né? Então, para você que começou a série, seja bem-vindo ao último capítulo. É o último na sequência. Entretanto, nós vamos reservar um só para fazer o resumo de tudo que nós tivemos a abordar desde o primeiro capítulo. E vamos colocar uma espécie de uma sequência. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, até o número 10, que é 10? Estamos no 10º capítulo? Estamos no 9. Estamos no 9. Então, o 10º é que será esse encerramento, ok? Lembrando também que, se Deus permitir, daqui a pouco nós vamos lançar o livro sobre José. E tudo que nós tivemos a falar aqui de forma muito resumida vai ser detalhado e registrado no livro, para que você possa adquirir então e consumir e aprofundar as matérias que nós estamos a abordar aqui. Porque nós consideramos José um dos personagens espetaculares da Bíblia, como eu e você, que passa por lutas, passa por dificuldades, perseguição, inveja, traição, acusações e tal, mas mesmo assim ele se mantém firme, e mesmo assim ele realiza aquilo que era o sonho dele lá de quando ele era pequeno. Não é? No capítulo anterior nós falamos que José foi levado a Faraó, não é? Por indicação do copeiro-chefe, não é? O copeiro-chefe que esqueceu-se de José quando foi liberto. 2 anos depois se lembrou de José e nessa altura é que falou sobre José para Faraó. Né? José foi chamado, cortou as barbas, 2 anos na prisão, certamente precisava de algum cuidado pessoal e ele teve esse cuidado pessoal, não é? E depois foi apresentado a Faraó, ok? No capítulo de hoje vamos falar sobre um pouco da governação de Faraó no Egito. Não na casa de Potifar, que foi o primeiro estágio. Nós dissemos no capítulo anterior que José interpretou o sonho e disse para Faraó: eu já interpretei o sonho, mas há uma outra etapa que tem que ser tomada. Essa etapa significa encontrar alguém de confiança e colocá-lo a administrar os 7 anos de vacas gordas, para que quando vierem os 7 anos de vaca magra, não haja falta. Essa foi a visão, foi a sabedoria que José teve, ok? Então, no versículo 38 do capítulo 41, Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 38, diz assim: disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? O Espírito de Deus está em ti. Beleza? Chefe, o Espírito de Deus está em ti. Não, só o Espírito Santo está em mim. Ok. Então o Espírito de Deus não é Espírito Santo. Não sei. Muito bem. Então eu fiz essa pergunta de propósito porque quando José interpretou o sonho de Faraó, Faraó percebeu que o Espírito de Deus, percebeu que esse fulano não está a agir por ele só. Este fulano não está
Porque eu tenho mágicos na minha equipa, tenho sábios na minha equipa, tenho pessoas que foram formadas em como interpretar sonhos. Nenhum deles interpretou. E José interpretou. Mas José, antes de interpretar o sonho, disse uma coisa muito importante para Faraó. Só Deus pode dar a interpretação desse sonho. É Deus que está a falar para ti. Ou seja, José mostrou desde o início que ele tinha o Espírito de Deus. Não foi necessário adivinhar, não foi necessário investigar, não foi necessário ficar ali a questionar. Ele mostrou desde o início. E Faraó conseguiu perceber isso. E quando o Faraó faz essa pergunta, não é? Ele diz, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Deus com D maiúsculo, ou seja, é muito importante para ti que nos assistes, independentemente da tua religião, independentemente da tua confissão religiosa, é importante para ti ter o Espírito de Deus em ti. E esse Espírito de Deus tem que ser identificável. Tem que ser um Espírito de Deus que as pessoas conseguem notar. José não se vangloriou da sua capacidade de interpretação de sonhos. José não se auto-exaltou por ele ter sido alguém capaz de interpretar um sonho que ninguém estava a conseguir, apesar de tudo que eu falei antes, né? Pessoas que eram os sábios de Faraó, tinham treinamento, tinham ido à escola, eram adivinhos, mágicos, nenhum deles conseguiu, apenas José conseguiu, mas José deixou claro que fazia aquilo com a ajuda de Deus. E Faraó identificou isso e disse, acharíamos alguém em quem haja o Espírito de Deus. Espírito de Deus e Espírito Santo é a mesma coisa, ok? No versículo 39 diz, depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Senhoras e senhores, apresento-vos o primeiro-ministro José. O primeiro-ministro José está aqui, ok? Vamos ler de novo o versículo 40. Diz assim, tu estarás sobre a minha casa. Faraó, me esqueço agora a pronúncia de como se pronuncia isso lá nas terras, né? Mas eu hei de me lembrar. Faraó não é um nome de uma pessoa. Faraó é um título, né? É como se fosse a palavra faraó, ela se divide em duas, né? De far a o, né? Mas a pronúncia não é essa como eu coloquei aqui, que quer dizer casa grande. É como se fosse, se estivéssemos a olhar no contexto moçambicano, a Ponta Vermelha. É como se estivéssemos a olhar, por exemplo, para o contexto dos Estados Unidos, né? A Casa Branca. Ou seja, ali é o título do dirigente maior da nação, não é? E Faraó era comparado aos nossos dias de hoje como se fosse um rei, e não necessariamente um presidente, mas um rei, não é? E nesse versículo nós vemos Faraó a colocar o José em segundo lugar depois dele, tipo, por tua boca se governará todo este país. Por tua boca, e o Egito na altura era a segunda maior potência em termos de economia. Se tivéssemos comparar com os dias de hoje, seria mais ou menos Estados Unidos, primeira potência, China, a segunda. Então, seria como se José estivesse a se tornar governante da segunda maior potência mundial na altura, que era o Egito. Todos aqueles sonhos de José se materializam aqui. Aquele José que sonhou que 11 estrelas se inclinavam diante dele, está aqui. Aquele José que sonhou que espigas se curvavam e apenas a espiga dele ficava de pé, está aqui, tornando-se governador. Depois de ser vendido, depois de ser traído, depois de passar por todas as lutas, depois de passar por todo o sofrimento e tudo mais, está aqui José de pé. Depois de ter guardado os princípios que ele acreditava que Deus mandava cumprir e tudo mais, ok? Então, e diz, e tirou o Faraó o anel da sua mão, não é? O Faraó tirou o anel da sua mão, não era o anel de casamento, era um anel que representava a autoridade, representava poder, não é? O Faraó não se casou com José, era um anel, não é? Que representava a aliança, representava poder e autoridade. E pôs na mão de José, e fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro
no seu pescoço. José virou um cara de ouro, né? Epá, com devido respeito aos outros caras de ouro, né? José virou o cara de ouro, aquele que todo o Egito ele estava a governar, literalmente, né? No verdadeiro sentido, ele virou o governante do Egito, virou autoridade que só acima dele estava o faraó. Fora isso, ele estava acima de todos. Comparando com o nosso regime de governação, seria como se fosse o primeiro ministro. Não é? E fez subir um segundo carro que tinha, chamavam diante dele, ajoelhai assim, e pôs sobre toda a terra do Egito. Ok? José, o cara que saiu da prisão, diretamente para o trono, mas nós já entendemos que não foi assim tão rápido como muitas vezes pensamos. Não foi assim tão imediato como muitas vezes pensamos. Às vezes, as pessoas olham para ti e veem algum sucesso, veem algum progresso, veem algum desenvolvimento, veem alguma conquista e dizem, uau, como foi rápido, foi daqui para aqui. Daqui para aqui. Todo esse processo de ser vendido, aliás, antes de ser vendido, ser colocado na cova, depois te tirarem da cova, depois te venderem, depois ir para a casa de Potifar, depois de trabalhar lá, depois a esposa meter água, depois te prenderem, depois ficares 2 anos, pelo menos na prisão, de forma muito clara, disse que José ficou na prisão 2 anos. Né? Uma contagem rápida indica que esse processo todo de José foi de cerca de 5 anos, né? Porque 5, bom, bom, podemos fazer as contas depois, mas a verdade é que José teve um processo longo de treinamento, testes, falhas, entre aspas, né? Falha por parte dos familiares, por parte das pessoas que andavam à sua volta, porque ele, como José, sempre se manteve íntegro, mas depois foi colocado no trono, foi dado todo o poder sobre a terra do Egito, começou a governar as 7 vacas magras e 7 vacas gordas. O que isso significa? Falamos no capítulo anterior, mas aqui eu queria sublinhar isso. Meus caros, algumas vezes o nosso negócio prospera bem. Algumas vezes o nosso ministério, a igreja e tal, prospera bem. Em algum momento temos uma fase em que as coisas que nós fazemos dão muito fruto. Né? Apesar de que se ela está dando fruto hoje, quer dizer que essa semente foi lançada há algum tempo atrás. Mas é muito importante saber administrar os tempos de abundância. Quanta gente nós já vimos que foi muito próspera, ganhou muito dinheiro, começou um ministério que tinha muitos crentes, começou uma organização que era muito próspera, tinha muitos projetos, mas 5, 6, 7 anos depois já não tem nada. Já está desgraçado, já está numa situação muito complicada. Quantas vezes vimos isso? Quantas vezes vimos pessoas que eventualmente tinham uma frota de viaturas, casas, contas bancárias recheadas, saúde e tudo mais, passarem por um nível de queda terrível, que às vezes até não se reconhece se é mesmo a mesma pessoa ou não. Na sabedoria de José e no ensino de José, mostra-nos claramente que nós temos que saber administrar tanto os momentos de escassez, assim como os momentos de abundância. Quando José esteve na casa de Potifar, ele fez prosperar a casa de Potifar. Quando José esteve na cadeia, fez prosperar a casa, tudo que acontecia lá. Quando José passou para a casa de Faraó, teve 7 anos de fartura. E ele administrou tão bem os 7 anos de fartura que todas as outras cidades e países vizinhos vinham comprar comida com José nos 7 anos de fome. E essa fome não foi apenas no Egito, foi em toda a região. Então, quando nós temos essa capacidade de administração, essa capacidade de poupar, essa capacidade de saber aproveitar da melhor forma possível o momento da abundância, quando chega o momento de escassez, conseguimos manter algum equilíbrio. Talvez você hoje tenha um bom emprego e ganha muito bem. Cuidado. Não esbanja isso. Não esbanja isso com bebidas, não esbanja isso com mulheres, não esbanja isso com objetos de luxo só para chamar a atenção, sei lá de quem. Dizem por aí que essa coisa de ostentação é você comprar alguma coisa que você não precisa para mostrar para alguém que está nem aí para ti.
Então, é importante você entender isso. Às vezes, essa ostentação, né? Temos visto, às vezes, né? Queria aqui colocar até um pequeno parente, temos visto grandes homens de Deus, homens ungidos, super abençoados por Deus, a darem um show no Facebook, porque tem um fato novo, então tem que usar aquele fato, dar um show e tal, né? E às vezes até com uma música evangélica no fundo. Não é necessário. Não é necessário. O teu tempo de fartura tem que ser bem administrado. Atenção, não estou a dizer que tem que vestir mal, comer mal, não usar uma boa viatura, uma boa casa. Não é isso que eu estou a dizer, mas é fazer isso com a intenção de mostrar para alguém. Não precisas disso. Se tiveres, tens. A honra, a glória deve ser para Deus. Temos visto alguns homens de Deus super ungidos, tremendos, que têm o dom da palavra, de cura, de profecia e tantos outros dons. Mas muitas vezes se perdem aí. Querem aparecer, querem competir com um artista, querem competir com um famoso ali qualquer, querem mostrar que também eu tenho, também eu sou abençoado. Não é necessário. Se tiverem que ver, que vão ver. Alguns até fazem live só para mostrar a casa dele. Olha, esse aqui é meu quarto, esse aqui é para não sei o quê. Veja lá o carro que eu estou a usar. Não há necessidade de fazer isso, homem de Deus. Sirva a Deus, deixa Deus te abençoar, deixa Deus prosperar a tua vida. Administra bem esse tempo de fartura. Empresários, empreendedores, às vezes conseguiu uma bolada daquelas. Ganhou um concurso milionário. Logo na primeira, vai comprar, por exemplo, uma viatura cujo consumo de combustível médio mensal está por aí nos 40, 50 mil meticais. Irmão, qual é a pressa? Por que você tem que se sufocar? O tempo de abundância é para ser bem administrado. O tempo de abundância é para ser bem cuidado. Porque pode ser que no futuro apareçam 7 anos de escassez. E que se você não tiver administrado bem os tempos de abundância, o tempo de escassez vai ser terrível para si. Não é? E você vai acusar tudo mais alguma coisa, quando o responsável é só você. Então vamos administrar bem os 7 anos de abundância e vamos administrar bem os 7 anos de escassez. Não é? José administrou bem os 7 anos de abundância. Não é? E você também, que é empresário, que é empreendedor, como eu dizia, às vezes ganhou um concurso, às vezes entrou uma quantia muito boa, não acelera o passo para querer dar show. Né? Você que é crente, lembra uma coisa, você não está a competir com ninguém. Só tenta ser melhor a cada dia que passa. Só tenta ser melhor, melhorar a tua performance, tua dedicação, teu comprometimento, teu trabalho a cada dia. Não tenta competir com ninguém. Eu vi fulano com um fato assim na igreja, no próximo fim de semana há de render comigo. Tem que render com Deus. Ali é para rendermos com Deus. Quem tem que ser glorificado é Deus e não você. Temos visto pessoas, às vezes, a se endividarem desnecessariamente porque querem comprar um sapato do ano, porque alguém tem um sapato que não pode lhe superar, porque alguém tem uma camisa que não pode lhe superar, que alguém tem um carro que não pode lhe superar. Para com isso. Administra bem o teu tempo de fartura e permita que essa fartura cresça ainda mais. E foi o que aconteceu com o Egito. Né? Com a administração de José, dos 7 anos de fartura, outros países vizinhos não tinham, começaram a vir comprar no Egito, e o Egito cresceu ainda mais. E não apareceram os 7 anos de escassez na prática. Os 7 anos de escassez na prática não apareceram, porque José administrou bem. Quando vieram os 7 anos supostamente de escassez, acabaram sendo de abundância, porque todos os vizinhos vinham comprar com José. Né? E José era o administrador. Então, se eu e você formos capazes de administrar bem o tempo da abundância, garantimos que nem o tempo de escassez teremos. Né? Estão a me dizer que já acabou o tempo. Já acabou o tempo? Sim. Ok. Mas o papo estava muito bom, que eu queria citar, né, no capítulo 42, quando os irmãos de José vão ao Egito para comprar comida. Já não havia comida na terra dos pais de José. José reconhece seus irmãos, né? José percebe que eram eles. Né? Ele fica, numa primeira instância, furioso com isso, mas depois libera perdão e volta a uma convivência saudável, manda os seus irmãos chamarem o seu pai e irem para a terra do Egito, e é reservada uma área,
é como se fosse um distrito lá do Egito, em que ficou dedicado apenas para a família de José, para eles poderem produzir, viver e trabalhar em paz naquele local. Ele não se vinga dos irmãos que o venderam, muito pelo contrário, ele os acolhe depois de um momento de reconciliação. E eventualmente isso pode acontecer contigo. Se alguém te traiu, alguém fez mal a ti, alguém te prejudicou e você tem a oportunidade de estar numa posição de poder, de autoridade, uma posição importante, lembra-se, não tenta se vingar, acolhe essa pessoa. Não vos cansei de fazer o bem, mas vencei o mal com o bem. É o que a Bíblia nos ensina, não é? E esse é um ensino milenar, está a dar certo desde que ele foi colocado, e eu queria deixar isso para ti. Então José prosperou, José tornou-se governador, José cuidou da sua família e José cuidou de uma geração. Aquilo que no início era apenas um sonho do miúdo de poucos anos, tornou-se então um governante que foi dirigir uma nação que alimentou uma boa parte do mundo. Né? O Egito tornou-se um celeiro do mundo naquela altura, graças à sabedoria de José e graças à visão que Deus deu a José. Então pode ser que esse teu sonho que hoje parece insignificante, essa tua iniciativa que hoje parece insignificante, esse teu ministério que hoje parece pequeno, pode se tornar esse ministério através do qual muitas almas, muitas vidas vão ser tocadas, ok? Então, terminamos assim a sequência dos capítulos. No próximo, vamos apenas fazer um resumo desde o primeiro ao último capítulo, né? Para deixar aqui de forma resumida os insights em cada um deles. Não é? E sabe que tem novidade. Sabe que tem novidade, né? Deixa lá eu tomar um pouco o meu sumo. Tem novidade. A novidade chama-se Academia de Liderança e Negócios. Já ouviu falar? Assistiu o vídeo anterior? Se assistiu, então está sintonizado. Caso não, estás a ouvir hoje, não é? E já tem pouco tempo, já sobra muito tempo para fazer a inscrição. Muito pouco tempo. E não perca, porque as vagas são limitadas. O que é a Academia de Liderança e Negócio? Na visão do Transforma, nós percebemos que com esses vídeos nós conseguimos alcançar a ti. Mas ainda é um alcance muito pequeno e, segundo, não tem espaço para aprofundar essas matérias. Então, criamos a Academia, que vai ser um centro de formação e treinamento para todos os nossos internautas, para todos aqueles que nos seguem e outras pessoas que não têm acesso a um smartphone, a um computador, onde podem assistir uma live ou um vídeo como este, ok? Então, serão cursos presenciais e depois também teremos online. Vamos dar cursos de curta duração. Neste momento vamos começar com 2 cursos. Um é sobre gestão de negócios, outro é sobre liderança. O valor de inscrição é simbólico, baixo, tendo em conta as vantagens e os benefícios que você vai ter. Como é que vai ser? Você vai ter direito a um manual, onde vai ter os conteúdos que mesmo depois do curso podes continuar a aprofundar. Vai ter direito a certificado de participação do curso, vai ter direito a um estágio que faz parte do curso numa empresa de verdade, não um estágio de simulação, não, mas um estágio para aprofundar os teus conhecimentos na prática. Você vai ter a oportunidade também de ouvir empresários, empreendedores, líderes, pessoas que já estão no mercado a exercer a sua atividade, a te contarem a sua própria experiência. Além do formador, também vão passar nos nossos cursos pessoas que já estão a fazer aquilo que nós estamos a ensinar para você aprofundar. Nunca houve um curso assim aqui. Nunca. Não digo isso por fazer parte da academia. Eu vivo nesta cidade, já procurei por oportunidades de gênero, nunca achei algo assim. Então, você não pode perder essa oportunidade. Você não pode desperdiçar. E repito, o número de vagas é limitado. Nós queremos garantir uma boa qualidade e as salas terão poucos alunos. Para você que anda ocupado durante o fim de semana, teremos a aula de segunda a sexta, no período da tarde. No período da manhã, por enquanto, não. No período da tarde. Para você que não pode ir no meio de semana, no período da tarde, teremos aulas aos sábados. Então, contacte os números aqui no rodapé, se inscreva e, por enquanto, como disse, são esses 2 cursos, mas estão a vir outros cursos como oratória, como vendas, como contabilidade, não é? E outros com vista a ajudar na transformação da sua mente para poderes explorar o melhor que Deus tem para ti. Como disse, dia 21 começam as aulas. Então, o mais rápido possível.
Né? Como disse, faltam poucos dias para o dia 21. É melhor se inscrever e garantir a sua vaga e começar a aprender. Né? Para os estudantes do curso de empreendedorismo, todos eles concorrem a um fundo de financiamento para começar com sua iniciativa. Os melhores, aqueles que se destacarem durante o curso, terão um financiamento em dinheiro para começar o seu negócio. Ou seja, fez o curso, ganhou o certificado, ganhou o manual, ganhou a experiência, conversou com outros empresários da área, foi a um estágio e no final, os melhores ganhou um fundo para começar com o seu próprio negócio. Você já viu algo assim aqui em Lixinga? Certamente que não. Tenho certeza que não. Ok? Então, se inscreva e faça parte dessa turma, faça parte desse grupo que estará nesse curso de formação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso lema. E hoje estivemos a falar também sobre José, no momento em que ele prosperou e passou a ser o governante do Egito. Deus abençoe e até o próximo capítulo. Tchau!